Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento, falando um pouquinho aí sobre o livro de Eclesiastes. Isso mesmo, livros aí de Salomão, cheio de sabedoria para nós e de coisas que talvez foi escrita há tanto tempo, mas tão atuais e tão aplicadas aí, possíveis de aplicarmos no nosso dia a dia. Então vamos a essa leitura mais uma vez juntos. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. A gente pensa no homem mais poderoso da terra, né? Um homem cheio de sabedoria, riqueza e poder, né? Um rei naquela época falando dos seus poucos dias e da inutilidade de tantas coisas. Às vezes nós nos alegramos no final de semana com um evento, com uma situação ou com algo que está acontecendo e no outro dia a gente vê, passou, do que isso me trouxe realmente. Então são meditações, coisas para nós agregarmos na nossa vida e conseguirmos viver de uma maneira mais plena, sábia, equilibrada e buscando ter uma plenitude interna, que isso é muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Então, poucos dias, você não sabe, na verdade, né, quanto tempo você tem. E essa semana eu estava meditando um pouco sobre isso, sobre a questão de passado, presente, futuro, né? Existem momentos na nossa vida que nós paramos pensando no passado, existem momentos em que a gente está só planejando e semeando, nos preparando para um futuro, um projeto, seja algo pessoal, enfim. Mas, na verdade, a única coisa que nós temos de real na nossa vida é o presente. Então, o presente ele é uma realidade. O passado não tem como mudar e o futuro ele é uma ilusão porque ele ainda não aconteceu. Então, você pode sim tomar boas decisões hoje para ter um futuro melhor. Então, versículo 4 de Eclesiastes 2. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tamanho era o poder desse rei. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. A gente vê o rei Salomão falando desse vento, né? Do que é você correr atrás de fama, poder, glória e da inutilidade, né, dessas coisas. Eu não estou dizendo para você se acomodar e não fazer mais nada da sua vida, não é isso, mas é para você observar as pessoas talvez mais poderosas que você já ouviu falar, os cantores mais famosos, né, que têm acesso a tudo, uma etapa da vida normalmente estão envolvidos com depressão e com tantas outras coisas, porque tudo isso é vento, tudo passa, né? O amor de Deus permanece, mas o restante tudo é passageiro. Então tenha propósito na tua vida que não seja o seu ego próprio, porque isso sim vai te motivar. Você pode ter riquezas, você pode ter conquistas, você pode ter fama, mas que seja o propósito a primeira coisa na sua vida e que para isso não haja, talvez, você ter que vender o seu valor ou os seus valores, os seus princípios e você desistir daquilo que realmente é aquilo que Deus te criou. Então, presta atenção, toma cuidado, analisa a tua vida. Eu tenho feito isso com a minha diariamente.
Versículo 10. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa do meu esforço. A nossa recompensa daquilo que nós trabalhamos. Quando as coisas vêm de uma forma muito fácil, normalmente nós não valorizamos. Então, dê valor ao seu trabalho também. Se esforça e depois você vai ver a recompensa. Como é bom quando a gente termina de fazer algo que a gente teve que dar muita energia física, né, mental, muito daquilo que nós somos, e você vê um resultado. Enche o coração da gente de satisfação. Isso os preguiçosos não entendem. Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, correr atrás do vento. Não há proveito no que se faz debaixo do sol. Presta atenção, a gente vive um momento onde milhares de pessoas falam sobre o valor de ter. E o que nós estamos lendo agora e o que eu estou trazendo a meditação para vocês é o valor de ser. Existem pessoas que têm tudo o que você pode imaginar de material, mas não conseguem ser, não conseguem ser alguém pleno emocionalmente, espiritualmente, não conseguem ter aceitação própria, não conseguem ter conexão com Deus, não conseguem ter uma vida digna, real, interna. Não adianta conquistar tudo nesse mundo se aqui dentro não está resolvido. Versículo 12. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, realmente, né? Assim como a luz é melhor do que as trevas. Na verdade, onde não há luz, as trevas dominam. Como vai a tua vida? Como vão os teus planos? Como vai o teu coração? Qual a intenção sua de crescer? Para quê? Por quê? Por que você quer que alguém te escute? Aonde estão os teus valores, os teus princípios? Que tipo de sabedoria você tem buscado? Hoje, quando a gente olha para a rede social, de uma forma geral, nós vemos pessoas com milhares de seguidores, fazendo coisas tão insensatas e tão absurdas e tão sem propósito algum, no meu ponto de vista, pelo menos. Talvez cada um tenha o seu motivo, mas para mim a sabedoria, ela vale muito mais do que 1 milhão de likes. Para mim a sabedoria, a sensatez, um olhar que se importa, uma verdade, poder ter olho no olho, isso vale muito mais do que qualquer riqueza. Eu ainda conversava essa semana, eu e Alexandre, como é bom poder deitar, ter uma fronha limpa e deitar e fechar os olhos e ter paz e dormir, ainda que não haja reconhecimento, ainda que não haja compreensão, ainda que as pessoas estejam, na maioria das vezes, sempre prontas a acusar, julgar, te pressionar, querer dirigir a sua vida. Como é bom poder ter paz. Como é bom não correr atrás do vento. E saber que tudo aquilo que Deus permite que seja acrescentado na nossa vida vem como recompensa. Podendo ter ou não, não vai mudar. Porque eu sei para que eu nasci, eu sei para que eu fui criada e eu sei por que estou aqui. Essas perguntas têm que estar muito... Nós temos que ter uma resposta muito certa dentro de nós. Senão, tudo vira inutilidade. Versículo 14 de Eclesiastes 2. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Não enxerga nada à sua volta. O homem tolo, muitas vezes, só enxerga a si mesmo. O homem, mulher, a gente está falando de ser humano, o tolo,
ele só enxerga muitas vezes aquilo que ele gostaria de ser e não é. Anda em trevas, está desorientado, não tem clareza na sua vida, não consegue enxergar o caminho. Versículo 15. Fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio. Pensa só como que Salomão estava passando por uma crise emocional naquele momento. De que tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, todo o poder que ele tinha não valia. Por quê? Porque existia algo dentro dele que precisava ser resolvido. Confusões, incertezas, questionamentos internos. Talvez desvio de direção. Nós sabemos que Salomão tomou muitas decisões erradas que afastaram ele de um caminho. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? O sol e a chuva cai para todos. O sol nasce para todos, a chuva cai em todos, nos bons e naqueles que não são bons. Os sábios e os tolos vão morrer um dia. Aquele que fez bem, talvez ninguém nunca vai ver, nunca vai reconhecer, e o seu nome nunca vai ser pronunciado. Assim como pode acontecer com o tolo. Por isso que essa vida não diz muito respeito a nós mesmos. Não adianta nós queremos colocar o homem no topo. A verdade é que é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende o nosso lugar dentro da criação, dentro do propósito eterno de Deus, as coisas ficam resolvidas. Quando a gente para de querer disputar com Deus a glória nessa terra, as coisas ficam resolvidas dentro de nós. E Salomão continua falando ali no seu conflito interno, no seu problema emocional daquele momento, na sua crise existencial. Ele fala, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-se muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Não é só sobre você. Não é só sobre você. Existem pessoas correndo atrás do vento. Correndo atrás de mostrar para os outros o que tem e o que pode conquistar e não vivem uma vida plena. Isso é correr atrás do vento. É correr atrás do vento, ter que postar um story bonito todos os dias para ganhar um like e ter a sua casa em desordem. É correr atrás do vento, você ter fotos profissionais ao lado do teu marido ou da tua esposa, mas não conseguir ter comunicação real e verdadeira a sós com ele ou com ela. Isso é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Querer ostentar na internet, é correr atrás do vento, humilhar as pessoas. Tudo isso é inutilidade e de nada nos serve. Quanto antes a gente compreender o que realmente deveria ter peso na nossa vida, mais plenamente a gente vai conseguir viver. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Está falando do seu sucessor. Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Gente, quando eu leio isso, eu começo a pensar o quanto às vezes
Nós, como pais, a gente quer direcionar a vida dos nossos filhos. É lógico que a gente quer o melhor para eles. É lógico que a gente quer que eles sejam bem-sucedidos. É lógico que a gente planeja uma vida bem melhor do que a que nós tivemos para os nossos filhos. Mas a verdade é, esse controle não está sobre as nossas mãos. Às vezes não é isso que eles querem, não é isso que eles sonham. Existem pais e mães que passam a vida inteira distante dos seus filhos, trabalhando e dando duro para pagar uma faculdade boa, para que ele assuma os negócios, e quando o filho atinge a idade de estudar ou de assumir um negócio, ele não quer. Aí o pai entra em frustração. Por quê? Porque não viveu, batalhou a vida inteira para decidir o futuro de uma outra pessoa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que planejar coisas boas para os nossos filhos. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para curtir o hoje e o agora. Para abraçar mais. Para ouvir mais. Às vezes o seu filho, às vezes a sua esposa, o seu marido, o seu próximo, ele não está precisando de um telefone que acabou de lançar. Está precisando do seu ouvido e dos seus olhos. Está precisando que você desligue o seu telefone para estar com ele ou estar com ela. Até que ponto a gente tem sensibilidade de entender o que realmente é importante e o que não é correr atrás do vento? Se você pode dar uma boa faculdade, preparar os negócios do futuro para a tua família, glória a Deus por isso. Não estou dizendo para não fazer, mas que a prioridade da tua vida seja o relacionamento com eles. Seja o relacionamento com Deus, seja o teu relacionamento com o teu cônjuge. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é sólido. O futuro pode não acontecer. Versículo 21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, com conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Vocês já devem ter várias vezes ouvido falar, né? Do mesmo jeito que você veio, você vai. Sem nada. Tudo vai ficar. E vai ficar para alguém que talvez não vai valorizar. Poucos são os herdeiros que conseguiram multiplicar a herança. Poucos são os herdeiros que conseguiram administrar bem a herança dos seus pais. Poucos são. Porque aquilo que é muito fácil não é valorizado na maioria das vezes. Então, envolva a tua família nesse trabalho. Envolva os teus herdeiros no trabalho, se a gente está falando de grana, se a gente está falando de patrimônio. Envolva os seus filhos, envolva os seus sobrinhos, não sei quem vai ficar, para que possa dar valor naquilo que você vai deixar um dia. Ou decida agora, em vida, investir em outras coisas também. No seu tempo, na qualidade da tua vida, na tua saúde, para você ter mais dias, no relacionamento, em viagem, em comer uma boa comida, em ir num restaurante legal e levar quem você ama, se der para fazer isso. Preste muita atenção nessas coisas, porque são riquezas para a nossa vida. Versículo 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Como é bom comer bem. Hoje eu ainda falei com o Alexandre, eu falei, Ale, como a gente come bem. Que privilégio. Eu sempre que eu como algo que eu gosto muito, eu falo essas coisas, eu penso nessas coisas. Nunca me faltou. Eu sempre pude comer bem. Mas existem milhares e milhares e milhares de pessoas que nunca comeram o que eu como. E existem milhares e milhares e milhares de pessoas que não agradecem por isso. Que não sabem o prazer que nós temos em poder ter acesso a tanto sabor, a tanta diversidade.
tanta criatividade culinária. Gente, é um prazer. Às vezes, quando eu viajo, ou enfim, quando eu como algumas coisas que meus filhos não tiveram ou não têm acesso, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, se meu filho experimentasse isso, ele ia amar. Agradeço a Deus, não por ser alguém que não teve um dia, mas pelo privilégio de ter. Gente, o privilégio de ter. Talvez você não tenha acesso a comer tudo o que você quer, mas olhe à sua volta e veja realmente se está faltando aquilo que você precisa. Eu vi que tudo isso vem da mão de Deus. Deus nos permite comer, Deus nos permite semear na terra, Deus nos permite beber bem, Deus nos permite viver bem, Deus nos permite trabalhar, ter criatividade. É Deus que permite, é Deus que te dá a saúde, é Deus que te permite caminhar, levantar um outro dia cheio de gás para poder vencer projetos, ideias, conexões que Deus prepara. Isso tudo vem da mão de Deus. Agradeça. Eu tô trabalhando tanto, não tenho tempo para nada. Seja mais proativo, organiza a tua vida. Não consegue? Chama alguém para te dar uma assessoria, uma mentoria nisso. Organiza a tua vida. Viva com plenitude em todas as áreas. Isso é ser bem-sucedido. Não é poder comprar tudo que quer. Ser bem-sucedido é ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Estar feliz e não sentir falta de. Existem multimilionários que sentem falta. Sentem falta, às vezes, de uma pessoa de verdade que não está interessada na sua grana ali perto. Sente falta, às vezes, da privacidade de poder viajar para um lugar e não ser reconhecido. Poder estar no meio de uma multidão e ninguém saber quem é. Seja pleno. Olha para dentro de si, seja pleno, plenitude de vida. Isso é sabedoria. Sabedoria. Salomão pediu para Deus sabedoria para poder lidar com tudo que ele tinha, com tudo que ele conquistou. Peça sabedoria para Deus, para te ajudar no teu relacionamento, para te ajudar nas suas lutas internas, para te ajudar com seus filhos, no seu trabalho, com os vizinhos, no ambiente social que você vive. Peça sabedoria. A sabedoria nos ensina momento de falar, momento de calar. A sabedoria nos ensina quando nós devemos ou não interpretar, porque a maioria das coisas não é sobre nós, e às vezes a gente acha que tudo é sobre nós, a gente acha que a gente é a última cerejinha do bolo, e a gente é uma farinha ali no meio. Gente, às vezes é tão pouco que tira a nossa alegria, tira a nossa paz. Por quê? Porque não tem plenitude interior. Às vezes no trânsito alguém te xinga e você pega aquele peso todo pra você. Aqui, ó, não é com você, não é pessoal, é a pessoa que tá com problema. Não pegue, nem ouça. Não é deixar entrar aqui e sair aqui, nem entra, não é contigo. É com ela mesma o problema muitas vezes. Sabedoria, busque sabedoria de vida, equilíbrio. Versículo 25. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Um rei poderoso falando. Ao homem que o agrada, Deus dá. Ao homem que o agrada. Ao homem que agrada a Deus. Para de querer agradar as pessoas. Para de querer buscar like só. Para. Agradar a Deus e Ele vai te dar, tá escrito, sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus tem para nós uma vida plena e repleta de sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada.
isso também é inútil. É correr atrás do vento. A gente vê um homem poderoso, rico, influente, famoso, sábio, falando que essas coisas é correr atrás do vento. Você quer sabedoria? Você quer conhecimento? Porque muita gente tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Você quer felicidade? Busque agradar a Deus. Senhor, eu quero agradar a Ti. Como? Como eu posso agradar mais a Deus? Busquem conhecê-lo. Busquem se relacionar com Ele. Busque se calar e ouvi-lo. Mas eu não escuto. Claro, tu não para de falar. Faça silêncio. Escute Deus falando contigo. Aprenda que a sabedoria, ela tem muito a ver com se calar. Ela tem muito a ver com esse equilíbrio de filtrar o que escuta. Que o Senhor nos ajude e que você seja edificado em nome de Jesus. Bom sábado, bom final de semana para quem tá aí, para quem vai assistir depois. Não sei que dia é da tua semana, mas que o Senhor abençoe seus dias, a sua vida e as suas escolhas. E lembre-se, você só tem o agora. Tchau.